Fala pessoal, beleza? Dr. Arthur Ferreira aqui falando e hoje eu vim falar para vocês a respeito de filhos. Será que ter filhos é uma boa realmente? Será que ter filhos pode te fazer se tornar uma pessoa melhor? Pois é, vem comigo até o final. Pois é, pessoal, isso foi um dos temas das perguntas que vocês deixaram aqui embaixo nos comentários e me fez vir aqui gravar. Para quem não me conhece, para quem não acompanha meu trabalho, saiba que eu tenho 3 meninas. Eu tenho 2 gêmeas, né, que hoje estão na data da gravação desse vídeo, elas estão com 7 meses, e eu tenho uma menina de 2 aninhos. Então são 3 meninas em casa, lindas e maravilhosas, que mudaram a minha vida. E dentro desse contexto, ao longo desses 2 anos que eu me tornei pai, eu venho me desenvolvendo e venho me aprimorando cada vez mais. Até mesmo no estilo de gravação dos meus vídeos, no estilo das minhas palestras, dos meus eventos, na forma de lidar com os meus clientes, tudo isso mudou por causa desse conhecimento que eu aprendi a ter. Então eu posso garantir para vocês que as pessoas que têm filhos, ou mesmo que gostam dessas crianças, que cuidam bem dessas crianças, as pessoas que têm filhos, mas se dão bem com o seu cônjuge, com a sua família, essas pessoas elas se tornam pessoas muito melhores quando você tem uma criança em casa. Eu diria para vocês que eu era uma pessoa que tinha um pouco de receio de fazer gracinha, um pouco de receio de fazer aquelas criancices, e eu sempre tive um pouco de vergonha disso, sabe? Aquela coisa de você interpretar, de você brincar, falar com aquela vozinha fofa e não sei o quê. Mas quando você tem uma criança, você não mede esforços para fazer aquela criança feliz, você não mede esforços para você ganhar um sorriso, para você fazer graça, para conseguir aquela risadinha, principalmente na fase de bebê, que ela ainda está descobrindo o mundo, está aprendendo como tudo aquilo funciona. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, você como pai, você como mãe, vai se desenvolvendo também. Eu percebo que o maior problema de ter um filho é que a gente quer tratar o nosso filho mais ou menos da maneira como a gente foi tratado quando a gente era criança. O nosso espelho é aquilo que a gente tinha, aquilo que a gente teve quando pequeno. Então a gente vai fazer às vezes as mesmas brincadeiras com os nossos filhos, às vezes a gente vai fazer as mesmas piadinhas com os nossos filhos, às vezes a gente vai tentar dar atenção para os nossos filhos ou a bronca nos nossos filhos, da mesma forma com que os nossos pais fizeram. E esse é o grande macete. Você não precisa ser igual ao seu pai. Você não precisa criar o seu filho igual você foi criado. Você não é porque seu pai foi severo, foi rígido, foi mais grosso com você que você precisa repetir isso. Os nossos pais nos criaram da melhor maneira possível. Eles nos criaram na melhor condição que eles tiveram na época. O volume de informação que eles tinham, o conhecimento que eles tinham na época, o que eles tinham de grau intelectual para poder repercutir isso na gente, foi o melhor que eles fizeram. Só que nós hoje vivemos em outra era, a era da informação. E a gente tem acesso a muito mais conhecimento, a gente tem acesso a muito mais vídeo, muito mais pessoas falando, livros, áudios, para que a gente possa aprender a ser um ser humano melhor. Antes de eu ser um pai melhor, eu primeiro preciso ser uma pessoa melhor para mim, para depois eu poder ser talvez um patrão melhor, ser um funcionário melhor, e aí sim, em casa, eu vou poder ser um pai melhor. Porque eu não acredito naquela divisão de que, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida pessoal. Eu acho que a gente é um só, e a gente tem apenas uma vida, na qual a gente não sabe qual é o nosso prazo de validade nessa terra. Então, o que a gente pode fazer para os nossos filhos é fazer o melhor que a gente tem de condição, mas no sentido não de melhor para mimar, fazer todas as vontades, fazer todos os gostos, mas sim de fazer o melhor daquilo que a gente sabe que pode fazer com que eles sejam pessoas melhores. A gente pode fazer com que eles sejam cidadãos melhores. E a criança, eles apenas seguem os nossos exemplos. A minha menina hoje está na fase dos 2 anos e ela falando bastante, ela repete tudo que você fala. Então se eu falo uma besteira, imediatamente ela fala a besteira logo atrás. Se eu falo não pode, imediatamente ela olha para mim e fala não pode. Ela repete tudo que a gente faz. E é exatamente isso que nos gera um tamanho complexo para você falar, nossa, o que eu estou criando, que filho eu estou criando?
Esse aprendizado que é constante e contínuo em cada fase da criança, ele só é mais aceito quando a gente escuta aquele momento de uma determinada marotice da criança, aquele momento onde a criança faz algo que não deve, e você precisa sim ser um pouco mais ríspido, você precisa sim mostrar os limites, o que pode, o que não pode, aonde não pode. Existem coisas que a criança vai fazer que acaba envolvendo risco à vida dela, e você, como um pai, como uma mãe que ama seu filho, você não quer de momento algum que essa criança acabe se machucando. Mas faz parte que às vezes a gente precisa deixar ela cair, ela tropeçar, ela ter um machucado, ela vai chorar, vai se frustrar, mas eu tenho que ir ensinando com esses erros. Esse processo faz com que você seja uma pessoa melhor. Eu me transformei muito ao longo desses 2 anos. Eu digo para vocês que não planejei, né? Eu sou sincero em dizer que eu não planejei nenhuma das duas gravidezes da minha esposa, mas aconteceram e vieram e são muito bem-vindas. Acolho com o maior carinho, com o melhor amor, e eu vejo que isso foi um sinal de que eu precisava aprender algo. E esse dia a dia com as crianças me fazem me tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Hoje, né, não tenho mais empresas, não tenho tantos funcionários mais, mas eu percebo que o meu feeling, se fosse para mim selecionar uma nova equipe de trabalho, se fosse para mim escolher pessoas para trabalhar comigo, seja em uma empresa ou seja prestando serviços, isso muda quando eu sei que essa pessoa tem filho, porque ela entende os meus problemas, ela entende a minha atitude, e eu espero que eu também seja compreendido por ela em algumas coisas que eu falo, na forma com que eu digo. Porque quando você é solteiro, você não tem filhos, você não tem mais ninguém que depende de você, é difícil você conseguir captar alguns sinais de responsabilidade, alguns sinais de... Não somente a autoridade, mas a questão do aprendizado em si. E eu percebo que as pessoas que têm filho, as pessoas que têm criança em casa, elas tendem a aceitar mais essa questão de você planejar o seu futuro, de você dar um passo com planejamento, de você ter conhecimento sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, porque ela tem alguém em casa que depende dela. Ela tem alguém em casa que vai passar o resto da vida ali ao lado dela. Ela tem alguém em casa que vai estar disposto a dar o amor do mundo. Porque a gente ama a nossa esposa, a gente ama nossos pais. Mas o amor de pai para filho é totalmente diferente. E eu nunca imaginei que existia isso. Mas hoje, vivenciando, presenciando, a gente consegue perceber como a gente é capaz de dar muito mais do que a gente acha que a gente tem, simplesmente para poder trazer um bem, simplesmente para a gente poder colher algo melhor dos nossos filhos. E o fato de a gente entender que o seu filho, ele não é seu filho, o filho que você criou, que você geriu, ele é para o mundo. Nós criamos filhos, criamos crianças para o mundo, então ele não é nosso. Por isso, a qualquer momento eles podem ir, sim, por maior que seja essa dor, eles têm algo a cumprir, e eu acredito que a partir do momento que você cumpre a sua missão aqui, você vai, independente da sua idade, você cumpriu a sua missão. E para quem perdeu, para quem teve alguma perda como essa, a gente não tem mais o que ser feito, já aconteceu. Então nós temos que entender qual é o recado, qual é a mensagem dessa partida, o que a gente precisa aprender com isso e com cada acontecimento na nossa vida. Só que é uma maturidade, um aprendizado que você tem somente quando você tem filhos, que você começa a ter esse medo, né? Esse medo maior. Porque você é solteiro, você sai na rua, você volta tarde, você ganha dinheiro, você perde dinheiro, você vai para um lugar, você vai para outro, e você não tem essa preocupação, porque você sabe que amanhã ou depois é só você mesmo, você se vira, você dá um jeito, você consegue algo, você dá o seu jeito. Mas quando tem alguém a mais precisando de você, quando tem alguém a mais necessitando de você, e você tem esse instinto de pai, esse instinto de mãe, e você quer fazer o seu melhor, você quer dar o seu melhor para você transformar um ser humano, pôr um novo ser humano no mundo, perceba que no nosso dia a dia a gente cruza com tanta gente sem vergonha, tanta gente, sei lá como é que você chama isso, mas a pessoa nó cega, pessoa, sabe, que faz tanta coisa ruim. E você, sendo pai, sendo mãe, você tem condição de colocar um novo ser humano para ser mais uma pessoa de bem, para ser mais uma pessoa boa nesse mundo. Hoje eu tenho 3, né? Eu costumo dizer que são as 3 generais, são 3 soldadas que eu estou colocando na terra, para combater o mal, para ser do bem,
para ajudar a repercutir essa ideia. Quanto mais coisas boas eu faço, quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu ensino para as minhas filhas a ajudarem crianças também, a ajudarem outras pessoas também. E elas vão continuar repercutindo essa batalha. Então eu sou um só. Talvez eu tenha encontrado a minha esposa, que é uma pessoa de bem também. Mas eu estou criando uma oportunidade para que agora novas 3 seres humanos possam também combater o bem. Então, se você tem condição de ter vários filhos, tenha vários filhos. Quanto mais filhos você tiver e quanto mais bem educado você conseguir educar essas crianças, melhor ser humano você vai ser, e você está colocando mais soldados do bem para ajudar nessa terra. Quanto mais pessoas boas a gente tem. Porque a gente sabe que existem pessoas e regiões e lugares que não têm acesso a tanta informação, não têm acesso à condição de educar adequadamente. E quando eu digo educar, não é educar no sentido de escola, de você pagar uma escola particular e tal. Não, eu estou falando de educar em casa, educar, por exemplo, educar ensinando uma criança habilidades para ela aprender a vender, educar ensinando habilidades para que essa criança não desista dos sonhos dela, educar ensinando habilidades para essa criança saber que ela pode o que ela quiser, ela pode alcançar o sonho dela, ela pode ajudar outras crianças, ela pode correr atrás daquilo que ela quer, ela pode aprender desde pequena ações como economia, ações como recompensa, o valor do dinheiro, o valor do trabalho, e é isso que vai fazer diferença nela quando ela estiver grande, quando ela estiver adulta. Eu tenho costume, geralmente a gente está chegando, na gravação desse vídeo a gente está chegando próximo disso, quase toda época aí do Dia das Crianças, eu sempre gosto de comprar vários brinquedos, comprar alguns mantimentos e tal, e distribuir nos bairros pobres dos lugares onde eu estiver passando, ou na cidade onde eu estiver nessa época. E eu gosto de levar minha filha para ver isso, ver a realidade de outras crianças, mesmo que ela não entenda ainda, ela não entende isso, mas ela vê, e aquilo fica gravado no subconsciente dela. O fato de você entregar e você ver o sorriso de uma outra criança que talvez não teve a mesma educação em casa, talvez não teve a mesma oportunidade em casa, não porque os pais não queriam, não porque os pais não tiveram condições financeiras, mas no sentido de condição intelectual, né? Porque eu não acredito que alguém faça a maldade porque quer fazer maldade. Eu acho que alguém faz maldade porque foi acostumado, aprendeu a fazer maldade. Então, se você cresce em uma casa onde uma pessoa faz mais maldade com a outra, uma pessoa age com mais raiva que a outra, uma pessoa age brigando e xingando e discutindo com a outra, quais as chances de uma criança como essa crescer e virar o jogo? Existem, mas é um pequeno percentual. Existem pessoas que saíram do nada de uma casa totalmente avessa e ele deu aquela virada. Existem, mas são poucas as crianças, porque ao longo da nossa vida a gente só grava as informações que algumas pessoas chamam de traumas, outros chamam de bloqueios, outros chamam de travas, outros chamam de crenças limitantes, chame do que você quiser. Mas esses processos, eles acontecem firmados na nossa mente por 2 motivos. Um, que é por alto impacto emocional, então aquela super bronca, aquele super tapa, aquele momento de explosão que talvez seu pai teve com você e você chocou e você se travou, você se bloqueou, aquela professora que te deu uma super bronca, aquela professora que te fez você passar uma super vergonha na frente, que te bloqueou, que te travou, ou por repetição. Então uma criança que fica vendo várias vezes a mesma coisa, várias vezes a mesma bronca, várias vezes vendo aquelas mesmas atitudes, ele vai espelhar aquela atitude. E uma vez que você tem aquelas atitudes, você tem 2 opções para você fazer. Uma é fazer exatamente igual aquilo que você aprendeu a fazer naquele momento, ou você fazer totalmente diferente daquilo. Que é aquela coisa, as pessoas que cresceram uma menina que cresce sendo abusada, uma menina que cresceu sofrendo violência doméstica, vendo a mãe sofrer violência doméstica, e ela vira o oposto. Ela sai, ela é aquela pessoa totalmente passiva, aquela pessoa ou ela vai ser totalmente passiva, totalmente igual àquilo que ela sofreu, então ela vai ser aquela pessoa que vai aceitar a violência do marido também, ela vai aceitar a violência do patrão, vai aceitar abuso de colegas. Ou ela vai ser totalmente contrária, aquela pessoa que vai sair e talvez vire homossexual para procurar outras mulheres e fazer o mesmo com ela, ou ela vai fazer exatamente o contrário, vai sair e vai querer ser aquela pessoa, aquela mulher mais macho, que realmente chega e quer dominar a situação, quer brigar com o marido, porque ela não aceita que façam com ela o que ela viu acontecer na casa dela. Você percebe o tamanho do impacto, o tamanho do poder que a gente tem quando a gente decide educar corretamente as nossas crianças? Tudo que ela está vendo no dia a dia está formando ela, está formando a mente dela. Então quando a gente no dia a dia, a gente encontra pessoas muito inseguras, pessoas que têm medo de falar em público, com aquela postura já mais caída, insegura, anda na rua já meio
Demonstra insegurança no andar, demonstra insegurança em tudo que ela faz, demonstra insegurança na fala, tem medo de se expor. Quando uma pessoa dessa vai querer vir aqui no meio de uma praça, com várias pessoas passando, olhando para ela, para ligar uma câmera e falar algo, dizer a mensagem que ela quer ajudar alguém? Ela não tem essa consciência, mas não é por ela, é porque ela foi bloqueada, ela foi travada desde pequena, porque cada vez que ela tentava se expor, fica quieta menina, vai pro seu quarto. Por que você tá aí? Não tá vendo que o papai tá assistindo o jornal? Deixa a gente em paz. Ou chega em casa, o pai chega em casa à tarde, cansado, estressado, e chega a menina lá, papai, quer brincar? Papai, vamos brincar de bola? Papai, vamos brincar de boneca? Papai, vamos não sei o que, não sei o que. Ô menina, mas que caramba, você não viu que eu tô o dia inteiro trabalhando, cansado para vir aqui para poder colocar leite e comida nessa casa, e você fica aí com esse papinho de querer brincar? E aí? Será que você conhece alguém que escutou isso? Alguém que escutou isso em casa e você não entende por que você não consegue mudar a sua vida? É porque você foi bloqueado, não por maldade do seu pai. Seu pai estava realmente se matando para fazer o melhor que ele podia e ele não tinha estrutura psicológica ou conhecimento para poder vir e falar assim, olha minha filha, tá vendo papai está cansado, papai vai descansar um pouquinho, 15 minutos aqui, assim que terminar o jornal, papai vai sentar e vai brincar um pouquinho com você, tá bom? Porque a criança não tem nada a ver com o estresse que a gente passou no dia a dia. Só que isso necessita muito conhecimento, muito autocontrole, porque a gente passa por esses momentos, a gente passa por essas necessidades todos os dias, a todos os momentos. É por isso que eu digo, a cada momento eu ganho oportunidade de ser uma pessoa melhor. A cada dia minhas filhas me trazem um momento para que eu seja uma pessoa melhor. E é exatamente isso que eu quero passar essa mensagem para vocês. Um filho pode mudar uma vida, se você souber aprender essa mensagem. Que tipo de filho você está criando para o mundo? Que tipo de mensagem, que tipo de trava, que tipo de trauma você está deixando para o seu filho? Conhece alguém que tem filho? Manda esse vídeo para ele, compartilha, não guarde para você essa informação. Saiba que a gente pode sim ter um mundo melhor, se a gente começar pelas nossas crianças. Porque essas crianças vão ter o trabalho de deixar a gente cada vez melhor. Uma criança é tão inocente, ela só sabe dar risada, só sabe repetir aquilo que ela vê. Então, se você tem um filho, mas o meu filho não funciona isso, doutor Arthur. Mas em casa é diferente, doutor Arthur. Mas você fala isso porque você não conhece meu filho, doutor Arthur. Perceba que a forma com que o seu filho vai reagir vai depender da forma com que você o criou. E eu sei que isso nesse momento dói, porque fere o orgulho. E aí vai ter pessoas que vão clicar no xizinho aqui para fechar esse vídeo e não querem mais ouvir minha voz. E vão ter pessoas que talvez vão doer isso na consciência. E vão passar algumas semanas aí martelando essa mensagem para tentar entender o que é que eu fiz de errado. O que é que eu fiz de errado? Às vezes não foi você, às vezes foi alguém na rua, às vezes foi alguém que passou esse ensinamento. Mas se você tiver paciência, persistência em se preocupar com o outro, se preocupar com seu filho e entender o que é que aconteceu, para que você possa ajudar a causar esse desbloqueio, você pode mudar essa realidade. Basta você agir com o seu melhor, se tornando uma pessoa melhor antes de tentar cobrar da pessoa ser uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente faz isso, a gente quer cobrar do nosso filho algo que nem mesmo nós mesmos somos. Beleza? Espero que tenha ficado essa mensagem, espero que vocês tenham gostado. Dá joinha, curte, compartilha, se inscreve. Um grande abraço, conta comigo, até mais.